E aí pessoal, beleza? Bom, no último vídeo, né, eu falei da questão dos médicos indo embora e tal, e tive algumas discussões no Facebook e as pessoas ficaram dizendo assim, porque eles estão ganhando pouco, porque não sei o que não sei o que, e uma das pessoas que eu discuti foi um médico. E ele falou, se informe, e eu parei para pensar e falei, ele tá certo, né? Então eu procurei um grande amigo meu, não vou citar o nome dele porque isso não é importante, o importante é a ideia. Ele é médico e ele atuou, né, em cidades do interior e convive com alguns médicos cubanos e com pessoas que estudaram, brasileiros que estudaram em Cuba, né? Então vamos ouvir esse vídeo. De antemão peço para você que se inscreva no canal, dê o joinha aí se gostar, né? Porque o meu papel aqui não é de ser o dono da verdade, né? É de trazer uma reflexão e essa discussão, né? Para que a gente veja a opinião das pessoas. Ok? Então vamos dar uma ouvida aí no áudio. Aquele abraço. Bem, tudo bem? Rapaz, perfeito o seu vídeo, é isso mesmo. A questão da falta de médicos nos interiores, nas periferias das grandes cidades, nos lugares mais longínquos, na selva amazônica, no Pantanal, no sertão, é uma questão estrutural de falta de médicos, de falta de profissional para fazer esse trabalho. Os conselhos regionais, Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, associações médicas, sociedades de especialidades, eles têm esse discurso de que não há déficit médico no Brasil, que na verdade o que há é uma falta de política para levar esses médicos aos rincões, os chamados rincões, né, e às periferias das grandes cidades. Eles dizem que não há segurança, não há eles culpam muito as prefeituras que não pagam, o que é mentira, porque é um dinheiro federal e vem destinado para isso, e os prefeitos não podem desviar, os secretários de saúde não podem desviar esse dinheiro, é um dinheiro que vai, e o dinheiro dos mais médicos, eu acho que vai diretamente para a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, e que da OPAS é colocado para o governo cubano. E não é só a questão do dinheiro que Cuba... Os médicos cubanos, eles sabem muito bem quanto o médico brasileiro do Mais Médicos ganha. Eles sabem que tem que contribuir para o ensino de medicina do seu país. É para isso que o dinheiro vai, uma parte não vai para o governo cubano financiar a ditadura, comprar charuto para Raul Castro, para, sei lá, para os líderes da Revolução Cubana, os líderes do Partido Comunista Cubano. A gente sabe que não é, isso é mentira. Esse dinheiro vai para financiar as universidades cubanas que formam esses médicos e que, por sua vez, precisa de dinheiro. Cuba, a gente não pode esquecer, Libório, que passa por um embargo há anos, um embargo desumano, cruel, entendeu? Então, a maneira que eles têm de financiar o ensino público deles é esse. É você pegar médicos, você pegar profissionais que têm experiência, né, larga experiência de muitos anos, em locais muito piores do que o sertão brasileiro, do que a floresta amazônica brasileira, do que a periferia de São Paulo, do que a periferia do um morro carioca, né, um morro baiano, é muito mais perigoso. Quer dizer, é tão perigoso quanto, né? Vamos dizer assim. É tão perigoso quanto em muitos lugares que os cubanos vão, está em guerra. Então são profissionais que sabem muito bem para onde vai o dinheiro. Eles têm, a gente tem que entender que Cuba, a educação é diferente. Eles têm uma educação internacionalista. Eles são cubanos, mas eles têm uma preocupação com o ser humano. Isso parece uma coisa ingênua eu falando, mas é isso que a gente ouve de todos eles. Eu conheci vários médicos cubanos,
E eu questionei um deles, Antônio, que entrou no meu lugar num povoado que eu trabalhava, cuja população inicialmente achou estranho, porque ele não entendia muito bem português, as pessoas não entendiam o que ele falava, mas com o passar do tempo eles foram aceitando e era um médico identificado com essas pessoas porque é da mesma classe social. Então são médicos que não têm um carrão, que não têm um celular de último tipo, que não ficam falando, não tem um discurso elitista, igual os médicos brasileiros. Então eles são assim, eles são altruístas, eles são internacionalistas. Então eles vão sair do Brasil, eles vão para outro lugar. A questão é a seguinte: por que é que eles não se rebelaram e ficaram todos no Brasil? Diga aí. Por quê? Será que o serviço secreto cubano iria mandar uns assassinos aqui para matá-los? 20 mil médicos cubanos? 20 mil médicos cubanos não se rebelaram por quê? Por que não se questiona isso? Eles sabem, eles estão cientes do dinheiro que eles podem ganhar, independentemente de quanto o governo paga para os internacionalistas. Então eles vão sair do Brasil, eles vão para outro lugar. A questão é a seguinte: por que é que eles não se rebelaram e ficaram todos no Brasil? Diga aí. Por quê? Será que o serviço secreto cubano iria mandar uns assassinos aqui para matá-los? 20 mil médicos cubanos? 20 mil médicos cubanos não se rebelaram por quê? Por que não se questiona isso? Eles sabem, eles estão cientes do dinheiro que eles podem ganhar, independentemente de quanto o governo paga para o governo cubano para repassar para eles. Eles sabem quanto é. E é esse o valor que eles acham justo. Você pode perguntar a qualquer médico cubano aí de Petrolina, da região, se ele acha justo. Pergunte. Ele vai dizer, sabe o quê? É justo e nós poderíamos ter dado mais. Entendeu? Eles têm outra cabeça, Libório. Não tem essa de trabalho escravo. E outra coisa, rapaz, os médicos brasileiros, a elite brasileira, tá lá preocupado com um profissional de outro país. Não está preocupado com os médicos do Brasil, não está preocupado com o médico cubano. Isso é uma hipocrisia terrível. Não tem argumento. Eles não têm argumento, aí dizem que estão preocupados com os médicos cubanos, são escravos do governo cubano. Não é escravo coisa nenhuma, rapaz. Escravo coisa nenhuma. Todos eles podem trazer seus familiares para cá. Por que eles não trouxeram? Por que os que trouxeram os familiares para cá não ficaram e desertaram? Nada, rapaz. Isso aí é desculpa desse governo que ainda nem começou, mas já está velho, caduco, né? De dizer isso. Um abraço, meu velho. Me desculpe eu não ter respondido logo para você fazer seu vídeo, colocando essa parte também, né? E os médicos cubanos? Será que eles, com a educação que eles tiveram, eles não poderiam ter se rebelado? Essa é uma questão. Por que eles não fizeram isso? Né? Essa é uma questão que a gente pode trazer também. Mas faltou isso no seu vídeo. Eu achei o vídeo perfeito. Né? E agora? E a população que vai ficar sem assistência? Né? Aí agora o Bolsonaro está com a ideia de fazer um serviço militar, civil obrigatório, um serviço militar, convocar os médicos recém-formados para fazer isso. Mas isso é um improviso, né? Como tudo nesse pré-governo Bolsonaro, é tudo improvisado, é um governo de pilhagem, na verdade. Não é um governo sério ou comprometido com os eleitores que votaram nele. É um governo comprometido com os interesses americanos. Ponto. E o interesse americano é demonizar Cuba, é dizer que Cuba é uma ditadura terrível, que os médicos cubanos são escravos. Esse é um discurso que já vem pronto de fora para dentro, tá certo? Então, mas perfeito as suas colocações, eu achei. Só teria essa coisa a você acrescentar, que é a questão de que os médicos cubanos eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, entendeu? Eles estão
ajudando a financiar as universidades dentro do país deles, que formam muitos médicos estrangeiros. Muitos médicos brasileiros se formaram em Cuba, muitos. Lá no sertão onde eu trabalho, eu conheço pelo menos 3 que estudaram na escola, como é que chama? ESAL, Escola de Saúde Americana. Então, meu velho, é isso aí. Um abração. Desculpa pelo áudio longo,